tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dr. Marco Antônio Sabino, em mais um episódio de gestão de crise em tempos de Covid, oferecidos pela Novo Nordisk. Nós temos visto aí vários profissionais, professores acadêmicos, e hoje a gente tem o prazer e o privilégio de receber a doutora Paula Pires, que tem uma super experiência para contar, ela é conhecida de todos nós. Enfim, ela vai contar um pouco da experiência dela e que vai ser bastante importante porque é realmente uma pessoa, uma médica que acaba enfrentando essa crise de uma maneira bastante interessante, um exemplo prático de como as coisas podem ser feitas, que tenho certeza que vai inspirar vocês bastante. Paula, tudo bem? Seja bem-vinda a esse episódio de Gestão da Crise Novo Nordisk. É um prazer tê-la aqui. Oi, Marco, prazer todo meu. Estou muito feliz de poder falar de um assunto tão importante para a nossa área nesse momento. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que a gente possa ajudar muitas pessoas. Tenho certeza que sim, Paulo. Tenho certeza que sim. Eu acho que vai ser um dos melhores episódios, bastante entusiasmado, né, e honrado por entrevistar você. Eu queria começar perguntando, bom, assim, eu queria focar, né, e não poderia deixar de ser diferente, na médica mulher e mais, na médica mãe. Eu queria que você comentasse um pouco qual a sua percepção, como tais, a respeito da maternidade, da medicina, do atendimento, que é uma questão que não necessariamente tem a ver com a crise que a gente enfrenta agora, mas tem a ver com a crise da vida, né? Que é uma questão que sempre vem à tona, né? É um dilema que todas as mulheres vivem. Queria que você falasse um pouco disso, por favor, Paula. Eu acho assim, Marco, a mulher, mãe, empreendedora, ela já tem um peso gigantesco para carregar nas costas, né? Lógico que já melhorou muito, mas a gente ainda tem, é como se a gente estivesse já em desvantagem no mercado, vamos dizer assim. E no momento de crise, pelo menos para mim, apesar de ser um baita desafio, sempre fazer todos esses papéis, eles acabam me ajudando em momentos de crise. Eu acho que a maternidade é uma das maiores crises que alguém pode viver, porque a gente nunca está pronto para esse papel, né? A gente pode estudar toda a teoria, achar que a gente sabe tudo, mas é só quando a gente é realmente mãe que a gente consegue vivenciar aquele papel e aprender no meio do caminho. E eu acho que isso tem um paralelo muito legal com a situação que a gente está vivendo. A gente não sabe o que esperar, a gente não tem como prever o futuro. Tudo que a gente imaginava mudou. E a gente está vivendo esse papel ao longo do que ele está acontecendo, como quando a gente é mãe, né? Então, eu acho que, apesar de ser difícil ser mãe, empresária, né, empreendedora, médica, profissional, isso também dá uma certa eficiência, uma rapidez de pensamento e eu me sinto um pouco mais preparada para pensar mais rápido e até sair mais rápido desses momentos de crise, sabe? Por exemplo, uma mãe não pode paralisar. Você está ali com seu filho, às vezes doente, precisando de você. Você não paralisa, você arruma uma solução, né? Então, eu acho que tem algumas desvantagens, mas também tem muitas vantagens da gente passar por esse papel de mãe e profissional. Eu me vejo que isso me ajuda até nesse momento de crise, sabe? Ah, que interessante. Você é mãe de quantos? De 2 filhos. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio e um filho de 8 meses. Puxa, que bacana, 8 meses, pequenininho, legal. Eu acabei de sair da licença maternidade e entrei na pandemia. Nossa senhora, que desafio, hein? Bom, até que é bom porque agora você pode ficar mais em casa também, né? Teve essa vantagem, mas também, ao mesmo tempo, uma dificuldade que eu passei logo no começo, eu pensei, gente, eu tinha um mês que eu tinha voltado para o consultório, tinha reformado meu consultório, porque sempre, com a minha filha foi a mesma coisa. E com o meu segundo, eu precisava de mudanças, de melhorias, para eu querer sair de casa, porque senão eu ia querer ficar em casa. Então, eu arrumei meu consultório inteiro, fiz como se fosse uma repaginada e estava super empolgada. Tinha um mês que eu tinha voltado para o consultório e aí tive que fechar tudo. Nem pude aproveitar a minha sala nova. E aí o meu maior medo era de eu sumir e as pessoas pensarem, meu Deus, já tem, sei lá, 5 meses que a Paula não aparece no consultório, agora com a pandemia, tanto que eu comecei a perceber pacientes até com dúvida se eu estava atendendo ou não, sabe?
Sim, claro, claro. Então, poxa, muito bacana isso, né? A questão da maternidade é bastante importante. Eu mesmo vivenciei bastante a paternidade dos meus dois, né? Tenho uma filha de 6 anos e um filho de 3. E é muito empolgante, né? A gente realmente se descobre outro ser humano quando você tem que aliar efetivamente aspectos todos pessoais, profissionais, e a paternidade e a maternidade. Eu acho que esse ponto é super importante. Agora, você é uma pessoa bastante popular, né, Paula? Você age bastante aí na internet, nas redes sociais. A gente conhece bastante você das redes sociais. Você tem N iniciativas relacionadas à sua própria comunicação. Tem 25 mil seguidores no Instagram. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. O que te motivou a procurar isso? Conta para a gente um pouquinho dessa história, por favor. Em cada época da minha vida, eu tenho diferentes motivações, né? Por exemplo, agora na crise, eu senti essa necessidade de não sumir, né? Das pessoas entenderem que eu estava atendendo, que eu já tinha voltado, mesmo com meus filhos, né? Então, eu senti muito essa necessidade. E agora, na crise também, Marco, eu senti uma necessidade profunda, que eu acho que muita gente sentiu, de conexão. Então, eu fiz até coisas diferentes nesse momento que eu não fazia anteriormente. Mas, assim, inicialmente, eu tenho Instagram acho que há 5, 6 anos, né? Eu não sou de São Paulo, eu fiz residência de endocrinologia aqui na USP, mas eu sou de Brasília. Então, e não tenho família aqui, nenhum conhecido, nada. Eu cheguei e eu conhecia meus colegas endocrinologistas, eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo. E meu sonho sempre foi ter meu consultório, uma clínica reconhecida e que eu pudesse ter vários pacientes, ajudar muitas pessoas. Só que eu só conheci endocrinologistas, eles não iam me encaminhar muitos pacientes, quase nenhum, né? Então eu vi as redes sociais como uma oportunidade, como uma janela para o mundo, como eu podendo me mostrar um pouco mais para as pessoas, né? Para o meu trabalho. E foi aquele trabalho de formiguinha, dia a dia. Eu, no começo, fazia tudo sozinha, fui testando mesmo, tentativa e erro. Eu via que uma coisa funcionava, não funcionava, como que eu conseguia me comunicar. E eu vejo que agora, no momento de crise, é quando as minhas redes sociais mais se desenvolveram. Mas não é uma coisa nova, é uma coisa que vem sendo construída há muitos anos, sabe? Sim, quer dizer, você não começou agora. Então, na verdade, interessante isso, porque quando você vai para uma faculdade, nós estamos falando, né, Paula, de serviços, né? É, E, enfim, o pessoal que nos acompanha aqui nessa iniciativa da Novo Nordisk tem ouvido falar que quando o assunto é serviço, nós somos o próprio produto, né? Então, isso significa que o nosso capital intelectual que tá em jogo aí e motiva a gente a desenvolver os nossos relacionamentos, né? Eu sou professor em cursos de MBA, em cursos de negócios, e eu, nas primeiras aulas que eu dou, normalmente pergunto para os alunos por que você está aqui? O que te motivou a estar aqui? E vários deles simplesmente me respondem networking, para ampliar meu networking, etc. O relacionamento é muito importante, mas você está me dizendo que ele não necessariamente precisa ser um relacionamento físico, ou você precisa vir de uma família de médicos, ou estudar com a pessoa A, pessoa B, quer dizer, já é a quebra de um paradigma tradicional mesmo de relacionamento, não é? A questão de você estar na internet, totalmente, do bom senso, totalmente, né? Marco. Porque na época que eu saí da minha residência, muita gente me questionou, Paula, como que você vai fazer seu consultório? Você não conhece ninguém, quem vai te encaminhar? Né? E aí, assim, eu fiz meu Instagram, no começo eram conteúdos muito informativos, então eu escrevia sobre as doenças endocrinológicas. Mas eu sempre, Marco, tentei colocar um toque de originalidade, de criatividade, de diferente, uma coisa que a pessoa via que era só minha, sabe? Então, desde o começo, eu comecei a me destacar, eu acho. Muitas pessoas, até amigos, colegas, vinham me falar, perguntavam como eu fazia. E isso foi chamando um pouco de atenção. É tudo muito devagar, né? Mas esse relacionamento que você está falando, muitas vezes, não é só de paciente médico, uma pessoa que te vê lá como uma vitrine e aí vai atrás do seu consultório, do seu currículo. Eu vejo que as redes sociais também me ajudou muito a fazer esse networking com médicos. Então, médicos de várias outras especialidades, hoje é muito importante essa via de encaminhamento, né, do médico para o médico. E eu via que muitos médicos, tanto da minha especialidade quanto de outras especialidades, começaram a gostar muito do que eu escrevia. E começaram a entender qual tipo de doença que eu mais gostava de tratar,
qual que era a minha linha de raciocínio, como que eu interpretava aquela área técnica da medicina, e começaram a me encaminhar. Então, é isso que você falou. Eu consegui desenvolver uma comunicação e uma rede de networking dentro da internet. Mas que interessante, não diga. Me conta, qual que é a doença que você mais gosta de tratar? Obesidade. Verdade, tem colhido bons frutos ou não? Com certeza. E, assim, sempre com um olhar um pouco diferente, sabe? Eu sempre trouxe um olhar, que é um olhar que eu acredito de mudança comportamental, de uma avaliação mais profunda psicológica. Então, eu abri um pouco, eu nunca foquei só na área de medicina, sabe, Marca? Eu acho que se eu pudesse falar para o pessoal que está escutando a gente, se quisesse se diferenciar, às vezes não sabe como fazer diferente, porque está todo mundo tentando fazer alguma coisa na rede, eu sempre tive um olhar um pouco diferente. Então, eu levava muito da psicologia, da filosofia, da nutrição comportamental para dentro da endocrinologia e dessa relação com os pacientes obesos, sabe? Então, eu acho que com isso eu fui conseguindo um pouco mais de atenção para as coisas que eu gostaria de falar, né? Porque, assim, se a gente está nas redes sociais, a gente tem alguma coisa para falar e a gente quer ser escutado. E quanto mais gente essa informação chegar, melhor. Assim, se você escreve alguma coisa muito difícil, ou muito técnica, ou muito igual todo mundo está falando, é muito difícil que isso chegue a muitas pessoas, né? Então, a gente tem que se diferenciar. E aí, dentro dessa área da obesidade que eu gosto muito, eu tentei procurar outras referências, sabe? E não só o que eu aprendi na minha residência, na parte técnica da medicina. Sim, entendi. Quer dizer, você tá mostrando na prática o que a gente vem falando no nosso conteúdo, que a médica, o médico, eles, assim, um imperativo categórico, para parafrasear Kant, a necessidade de você andar por outros caminhos, né? Percorrer outros caminhos que não apenas os caminhos da medicina. Porque o médico é médico, estudou muito, todo mundo sabe disso, mas tendem a se transformar em muito técnicos e tendem a se fechar no mundo da medicina, quando, na verdade, a vida é muito mais ampla do que isso. Existem questões que são, você mencionou, questões filosóficas muito importantes, questões psicológicas bastante importantes, e aqui a gente frisa, basicamente, questões e temas econômicos de administração de empresas e organizações, porque, afinal de contas, para você passar por uma crise, você precisa dominar esse tipo de coisa. Eu espero, Paula, fervorosamente que quem estiver assistindo a gente entenda que se essa crise pegou essa pessoa, outra crise parecida não vai pegar, porque a gente tem sempre que sair maior de um episódio como este que a gente vive, a gente tem sempre que sair modificado, não dá para a gente ser as mesmas pessoas. Então, você está dizendo aí sobre esse aspecto de apresentação e de formulação de um networking virtual. E você está, quer dizer, você está indo por um caminho bastante interessante e os frutos que você colhe já são observáveis, né? Você mencionou que você recebe indicações de outros endocrinologistas, não é? E me conta um pouquinho como são essas indicações, como elas chegam, se essas pessoas falam porque indicam, se é porque te viram na internet, como é que é? Me conta um pouquinho, por favor, disso. Eu sinto, muita gente às vezes fala comigo que eu coloco tudo que eu sei, que eu, às vezes, conto um caminho que eu fiz, um curso, eu divulgo muito meus bastidores, sabe, Marco? E eu já vi muitas pessoas falando, nossa, Paulo, mas você está entregando ouro, né? Tipo assim, como se eu estivesse entregando os segredos que me fazem ter sucesso para minha concorrência. E eu nunca gostei disso, eu nunca gostei de pensar na concorrência, de me preocupar com a concorrência, ou de, às vezes, deixar algo, de falar algo que faz muito sentido para mim, com medo ou de alguém copiar, ou de isso fazer alguém se desenvolver, por exemplo. Então, e isso eu acho um ponto muito positivo, né? Se eu pudesse dar uma dica para alguém, eu falaria exatamente isso. Não se preocupe com a sua concorrência, porque é exatamente isso que você falou. Eu acabo fazendo muito networking com endocrinologistas, com colegas, que eu nem gosto de chamar de concorrência, são meus pares, né? São meus semelhantes ali. E isso me traz muitos frutos. Por exemplo, até antes de eu ter meu consultório, as pessoas falavam, Paula, mas como você vai ter pacientes? Você só conhece endocrinologistas? Ninguém vai te encaminhar. E não é isso que acontece, muito pelo contrário.
Eu tenho vários endocrinologistas que me encaminham, porque sabem que eu gosto de um tipo específico de doença. Aqui tem muito endocrinologista nos assistindo, né, Marco? E a gente sabe que dentro da endócrino, a gente tem vários nichos. Por exemplo, a gente tem o endócrino, que é especialista em doenças raríssimas, e que não gosta tanto, ou não tem tanta mão para atender essas doenças mais simples do dia a dia, obesidade, diabetes, esses casos mais metabólicos, porque precisa de uma certa paciência, de uma técnica. Tem aqueles endócrinos que só gostam de casos graves, diabéticos mais descompensados, de hospital. Tem aquele endócrino que é mais professor, cientista. Então, dentro da endocrinologia, a gente acaba podendo encaminhar para nós mesmos. Eu, muitas vezes, quando pego casos mais raros, que eu não tenho mais tanta mão, só vi na residência, eu também acabo encaminhando para outro endocrinologista. E, atualmente, também tem tido um movimento muito interessante. Eu comecei a atender alguns endocrinologistas no meu consultório, como endocrinologista. Porque, assim, isso é muito legal, né? Muito interessante. O médico, a gente já tem dados, Marco, que o médico, hoje em dia, é um dos profissionais, se não for o maior profissional, que mais sofre burnout, que é aquele esgotamento físico e mental, né? A gente tem vários dados de médicos com um comprometimento importante da saúde mental, com mais de 50% dos médicos que nos próximos 10 anos pretendem mudar de área. Então, o médico tem sofrido muito, porque muitas vezes ele não tem nem tempo de observar como é que está o estilo de vida dele. E como, depois eu posso até falar um pouco do meu projeto Médicos na Cozinha, que é pensando nesse bem-estar do médico, como eu tenho estudado isso e tenho gostado muito disso, eu acabo atendendo médicos, inclusive endocrinologistas, porque não é que a gente sabe o que fazer, que a gente vai colocar aquilo em prática. Se fosse tão fácil assim, né? Hoje todo mundo tem informação. A gente não teria ninguém acima do peso, a gente não teria ninguém com problema de saúde. Então, o médico e o próprio endócrino precisam de endócrino. Então, por isso que eu falo, para não ter medo da concorrência e para olhar os nossos colegas como pares, como uma medicina colaborativa. Eu acho que o mundo inteiro, né, Marco? E a gente vai sair dessa pandemia até mais com essa mentalidade de colaboração. Pois é, a gente já vive numa era, né, Paula, que muitos teóricos aludem a uma era de economia compartilhada, e a gente menciona aí os exemplos, são exemplos muito clássicos do Uber, do Airbnb, quer dizer, você não precisa mais ter seu carro, você não precisa mais ter sua casa, você pode ficar na casa dos outros, usar o carro dos outros, etc. E pode ser que isso seja interessante. Então, o que você está me falando, na verdade, é que já existe uma natural propensão no mercado da endocrinologia a você ter uma especialização tamanha que há a possibilidade de você não conseguir atender, seja porque você só viu esse exemplo na residência, seja porque você está se especializando em um tema, e aí você indicar isso para os outros médicos, né? Então, quer dizer, você conseguiria identificar que o seu fator-chave de sucesso para receber esse tipo de consulta e indicação de outros médicos é efetivamente a sua capacidade de se comunicar melhor, principalmente na internet? Com certeza absoluta, eu não tenho dúvidas disso. E, assim, eu até posso dar um exemplo bem pessoal para tentar inspirar quem não tem muito essa pegada da internet, né? Porque muita gente pode estar assistindo a gente e pensando, meu Deus, mas eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não tenho habilidades. E eu também não tinha, isso também foi novo para mim. Na minha residência, só para você ter uma ideia, quando eu fiz clínica na Unicamp, deve ter uns 7, 8 anos, eu comprei o primeiro iPhone, era o início daqueles smartphones, a gente nem tinha aplicativo direito, né? Então, eu não tinha noção, eu fui aprendendo também muito conforme isso foi sendo desenvolvido. E aí, como que eu comecei? Eu comecei com a minha habilidade mais natural, com coisas que eu já fazia muito facilmente. Eu sempre escrevi muito bem, sabe, Marco? É realmente uma coisa mais fácil para mim do que fazer vídeo, do que falar. Então, eu comecei fazendo textos e elaborando textos de modo diferente, e eu acho que essa foi a minha comunicação. Mas foi fácil para mim, porque era algo que eu fazia natural. Então, também, por exemplo, quem está começando, querer imitar uma outra pessoa, fazer vídeos como outra pessoa, eu acho que a pessoa vai perder muito tempo. E o médico não tem muito tempo para perder. Eu acho que é por isso que muito médico desanima, sabe? Ou então acaba perdendo a mão, não sabendo que caminho seguir. Então, se eu pudesse dar uma dica, que foi o que eu fiz para essa comunicação ser muito efetiva, como você falou,
foi pegar uma habilidade natural, uma coisa que já era muito fácil para mim, e ali, sabe, 5 minutinhos do meu dia, eu pegava e escrevia um texto. Eu pegava e contava alguma coisa que tinha a ver com a doença que eu mais gostava de tratar. Eu contava um caso de um paciente de vida real em forma de texto. Então, ficou uma coisa prazerosa que eu fazia muito rápido e eu não sentia que aquilo era pesado. Porque, assim, nas redes sociais, Marco, para a gente gerar essa comunicação, essa troca, esse engajamento que é importante, a gente precisa de consistência. Não adianta você publicar uma coisa hoje, só daqui 10 dias você publicar de novo, né? Então, para o médico que já trabalha muito, que já está em burnout, a gente ainda falar para ele que ele ainda tem que ter uma rede social e saber manejar isso, muitas vezes é exaustivo. Então, eu falo, comece por uma habilidade que você tem natural. Faça uma coisa que para você é fácil. Você gosta de música? Começa mostrando as músicas que você gosta. Você gosta de ler livro? Mostra os livros. Sabe, uma coisa bem simples. As pessoas já acham que tem que fazer aquele Instagram e aquela comunicação toda cheia de coisa. E muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam desistindo e se perdendo no meio do caminho, sabe? Então, o que você está falando, na verdade, é que é uma barreira, né, que muitas pessoas sofrem. Eu tenho certeza que existem pessoas com mais ou menos aptidão, mas isso não descaracteriza o poder de cada pessoa de ser um comunicador em potencial, né? Afinal de contas, a comunicação social ela é fundamental para você viver. Você precisa se comunicar, você tem que se expressar. Quando eu estudei na escola, né, pequenininho, português se chamava, a disciplina chamava comunicação e expressão, né? Então, é muito importante isso, quer dizer, eu posso pegar, o exemplo que você deu com as músicas é fantástico, porque eu posso me tornar uma pessoa interessante, mostrando as minhas músicas, e eu vou ser conhecido, e vou ampliar meus seguidores, de repente, eu engato ali com um assunto, que pode ser um assunto que pode ser importante, pode me reverter em ganhos para o consultório, para a clínica, né? É isso aí. Uhum. Bem, Exatamente. então agora, pois é, acho que a questão agora, você aí é líder de um projeto vitorioso, que mostra bem a mentalidade disruptiva que você tem, né? Que você mencionou até, o Médicos na Cozinha. Você consegue falar um pouco dele para a gente? O que é o Médicos na Cozinha? Como eu faço para me engajar? Conta um pouquinho desse seu projeto, como que surgiu a ideia? Fala um pouquinho para a gente, Paula. O Médicos na Cozinha, ele surgiu há 3, 4 anos atrás como algo que a gente sentia que não existia e que a gente precisava daquilo. Então, a gente criou algo que a gente queria fazer parte, sabe? A gente sempre sentiu falta, né? Eu e meus colegas, sócios da minha equipe, de na faculdade, a gente ter aprendido, na faculdade, na residência, a gente aprender sobre comunicação, sobre como falar efetivamente com o paciente, sobre como convencer um paciente a fazer o que a gente propõe. Porque, Marco, tem dados na literatura que somente 45% dos nossos pacientes usam as medicações que a gente prescreve, mesmo se eles sofrem de doenças graves. Então, pacientes que infartaram, 1 ano depois do infarto, só 45% tomam as medicações. Você está Sendo que são medicações para o resto da vida. Então, essa aderência, a gente não consegue. E a gente não aprende na residência e na faculdade como se comunicar de um jeito que a gente consiga colocar o paciente ali lado a lado. Na verdade, muitas vezes a gente aprende aquela medicina do medo, da ameaça, sabe assim? Olha, você tem que tomar isso, você tem que fazer isso, senão você vai morrer, vai ter diabetes, você vai infartar. E isso é totalmente inefetivo. Já tem vários estudos que comprovam isso. E aí essa angústia foi surgindo na prática. Eu ali no consultório achando que eu ia salvar vidas, que eu ia ajudar todo mundo, e eu via que eu podia saber todas as teorias, as técnicas, que a minha formação ela era ótima, mas que traduzir aquilo ali para o paciente não estava sendo efetivo, sabe? E aí, o que tem a ver médicos na cozinha, né? Lógico, tem muito a ver com alimentação saudável, ensinar o médico a cozinhar, mas ensinar ele a cozinhar não é só para ele comer saudável, também mas é para ele aprender a linguagem da cozinha, para ele conseguir se comunicar melhor com o paciente. Por exemplo, eu aprendi alimentação saudável na linguagem bioquímica. Eu aprendi carboidrato, proteína, gordura, fibra, antioxidantes. E aí chegou no consultório, eu não conseguia traduzir aquilo para o paciente, sabe? Principalmente por eu sempre ter estudado e ter achado que a cozinha era uma prisão para mim, era uma coisa relacionada à dependência. Então, a minha geração não foi uma geração que entrou muito na cozinha, né? Agora a gente está resgatando isso de volta. Então,
a gente tem uns 3 pilares desse nosso projeto, que é falar de alimentação saudável na linguagem da cozinha, tanto para o paciente quanto para o médico, porque esses dados que eu te falei de que o médico, a saúde do médico está muito prejudicada, então também é para melhorar a saúde do médico, é para melhorar a comunicação do médico e fazer com que o médico pare de falar para o paciente. Sabe aquela coisa, o paciente na frente e o médico atrás da mesa? E ele passe a falar com o paciente. Então, eu sempre gostei muito desses mistérios da comunicação, porque eu acho que foi uma coisa que eu nunca aprendi e que eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar, de falar em público. E eu acho que as redes sociais, esse projeto dos médicos na cozinha, tem me ajudado até nisso, sabe? Então, muita gente que acha, assim, só fazendo um paralelo com essa pandemia, né? Ah, eu não quero fazer live, tá todo mundo fazendo live, ou então eu tenho vergonha, para que eu vou fazer live? Eu já falo, a live, ou o IGTV, ou um stories que seja, te ajudam a melhorar a comunicação. Inclusive no consultório com o seu paciente, em alguma aula que você tenha que dar. Então, eu acho que são ferramentas que hoje em dia a gente tem que aproveitar essa oportunidade para desenvolver essas novas habilidades, sabe? E aí, nesse projeto dos médicos na cozinha, a gente chama os médicos para conversar um pouco sobre isso, sobre essas lacunas de que a gente não aprendeu na residência, nas faculdades, e tem sido muito legal, Marco. A gente já fez mais de 11 cursos presenciais, né? Sempre numa cozinha, com 15 a 20 médicos em média. Esse ano a gente já estava com várias aulas marcadas no Brasil inteiro, e aí veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer nenhum curso presencial, sabe? E aí a gente decidiu rapidamente uma maneira que a gente pudesse continuar o projeto online, e a gente criou Médicos na Cozinha de casa. Então, peraí, o projeto Médicos na Cozinha, vamos lá, você tem cursos, são cursos de culinária presenciais para médicos, é isso? Exatamente, mas que a gente não ensina só culinária, né? Tem todo esse aspecto da comunicação também. Ah, entendi. Então, me dá um exemplo, por exemplo, de uma técnica de comunicação que você ensina no seu curso Médicos na Cozinha. Por exemplo, entrevista motivacional. Você já ouviu falar em entrevista motivacional? Vamos lá, vamos ver se eu vi. É que assim, Marco, por exemplo, imagina um paciente que precisa emagrecer, precisa tomar as medicações, precisa se exercitar, precisa dormir bem, precisa mudar o estilo de vida. Mas é aquela pessoa super resistente. Chega no consultório e fala: "Aí eu não tenho tempo, eu trabalho demais". Sabe aquele empresáriozão que trabalha o dia inteiro, 50 anos, mas está com os exames todos alterados. "Ah, eu não tenho tempo". "Ah, dormir melhor, não tem como, eu trabalho muito". Ou, não dá, eu não vou me exercitar, eu não vou comer bem, eu não gosto disso. Sabe aquele paciente super resistente? Eu não sei, Paula, eu imagino que seja a maioria das pessoas, não? A maioria das pessoas, Marco. E assim, não adianta você bater na resistência dele. Você faz um muro maior ainda, você aumenta essa resistência. Não adianta você falar que ele vai infartar, não adianta falar que a mortalidade dele vai ser maior. Isso eu falo por prática clínica mesmo, por experiência. Não adianta você fazer aquela medicina da ameaça, né? O que nessa hora você tem que ser? Você tem que tirar o chapéu de especialista, porque a gente quer ser muito especialista, né? A gente quer falar dados, artigos e tudo que a gente aprendeu, mas não adianta ser especialista nessa hora. Nessa hora a gente tem que vir um pouco como coach, como um facilitador do processo. Então você tem que tentar encontrar o paciente onde ele está naquele momento. E para isso já tem várias técnicas comportamentais, da psicologia, que a gente pode trazer para a medicina e usar. E muitas vezes, o que a gente precisa nesse momento, quando o paciente está muito resistente? A gente precisa criar vínculo, acolher, estar ali do lado, fazer uma relação mais positiva com ele, não tão negativa. Eu acho que o endocrinologista, ele aprende muito aí pelo negativo. Por exemplo, tem um diabético na frente dele, ele vai falar que se ele não se cuidar, ele vai amputar a perna, ele vai ficar cego e ele vai fazer diálise. Isso é super comum, Marco, você nem imagina. E por que é tão comum? Porque a gente aprendeu que ameaçar talvez fosse efetivo, mas os estudos mostram que não é, e eu vejo na minha prática clínica que não é. Então, a gente vai mostrando esses dados da literatura. E outro dado que a gente mostra muito no curso, né, uma coisa prática de comunicação, a gente mostra evidências científicas de que o médico é espelho do paciente. Já tem comprovações de que se o médico passa protetor solar,
o paciente dele passa protetor solar. Que se o médico faz colonoscopia de rotina, o paciente dele faz. Por quê? Ele consegue inspirar, motivar, convencer. E se o médico cozinha, o paciente dele também cozinha. E qual que é a importância disso? Por que a gente fala tanto de cozinha? Porque a maior causa de mortalidade hoje nos Estados Unidos, por exemplo, já existe esse dado, é a alimentação não saudável, né? O excesso de industrializados, de comer fora de casa. E não adianta a gente saber disso se a gente não faz, a gente não vai conseguir convencer nosso paciente, sabe? Então, o que você está falando é essa liderança transformacional, o médico inspirando, né? O médico acompanhando, sendo exemplo. Isso é muito importante, né? Eu estou perguntando isso porque é para você realmente comprovar que a estratégia é vitoriosa. A estratégia efetivamente de você se comunicar melhor e usar desses instrumentos de internet para se comunicar melhor. Eu perguntei sobre a fidelização do paciente. Você está convicta que essa sua exposição no Instagram, por exemplo, ou no programa Médicos na Cozinha, ele acaba contribuindo para a fidelização do paciente, certo, Paulo? Eu acho que sim, Marco, não necessariamente só do paciente diretamente, sabe? Muita gente acha que a minha maior fonte de paciente vem do Instagram. E isso não é verdade, Marco. A minha maior fonte de paciente vem das próprias indicações dos pacientes que já seguem comigo, né? A endocrinologia tem essa vantagem, você atende a mãe, ela te encaminha os filhos, o marido, sabe? Você acaba atendendo a família inteira, né? Então, a minha maior fonte ainda é os próprios pacientes. E o Instagram me dá essa oportunidade de fazer conexão com outros médicos que também me encaminham. Então, eu acho que eu tenho... É como se eu tivesse várias frentes ali. A rede social me dá essa oportunidade de ter várias frentes. Hoje em dia é muito engraçado. Alguém vai me encaminhar, a pessoa não manda meu currículo Lattes, não manda onde eu formei, dá um print no meu Instagram e fala, segue ela lá, você vai gostar. Então, virou como se fosse uma vitrine. E aí, o que você falou, o médico sendo exemplo, eu nem sei se eu acho que o médico sendo exemplo, sabe, Marco? Porque também eu acho que, às vezes, é uma pressão para o paciente a gente querer só mostrar as coisas boas. Eu acho que na rede social, a rede social, principalmente agora, depois da pandemia, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o tom, mudar um pouco a forma de falar, né? Teve aquela época daquelas blogueiras que ficavam mostrando seus estilos de vida e as mega viagens e aquelas comidas maravilhosas que a gente nunca consegue fazer. Eu acho que isso acabou, tanto que a gente viu várias influencers aí com milhões de seguidores simplesmente sumirem das redes, né? Então, eu acho que nem é tanto como exemplo, mas é como uma conexão humana mesmo, você mostrar que você é humano, que às vezes você não consegue fazer exercício como seu paciente, sabe? Que às vezes você não consegue, você faz uma receita e dá tudo errado, que você também tem filhos e às vezes você não dá conta de tudo. Então, eu acho que quando é uma coisa mais real, lógico, a gente não precisa mostrar tudo nas redes sociais também, não é isso que eu tô falando. Mas também evitar criar um personagem perfeito só para ser o exemplo perfeito, sabe? Eu acho que o que mais me traz pessoas é tentar mostrar o real, os bastidores, o que realmente acontece, as dificuldades e como que eu superei aquelas dificuldades. Então, é uma comunicação mais real, mais verdadeira, mais simples. Entendo perfeitamente, né? A questão é que a gente está muito, muito mal influenciado pelos maus hábitos que acontecem nas redes sociais, em que as pessoas só mostram seus aspectos melhores, ninguém é triste em rede social, inclusive vários estudos demonstram efetivamente o desenvolvimento de psicopatias por quem frequenta muito, né, essas aplicações. Mas é aquela questão, né, Paulo, de novo, é liderança pelo exemplo, quer dizer, pô, eu estou dando para você uma receita de uma dieta para você ter uma regulação melhor do seu corpo, dos seus hormônios, então eu tenho que fazer igual, né? E eu mostrando isso acaba influenciando, inspirando mais as pessoas, e daí essa liderança transformacional que foi aludida aí pelo professor Treff, você está confirmando na prática. Na verdade, Paulo, o que você está falando está confirmando tudo que a gente ouviu nessa série de entrevistas de gestão de crise a respeito da medicina, né? Enquanto os professores das áreas de administração de empresas falavam sobre teorias e técnicas e davam dicas, etc. E você está confirmando que você faz meio que tudo isso, sabia? Que legal. É sinal que você está indo pelo caminho certo. Acho que eu faço muito intuitivamente, sabe? Também porque eu sinto que
que dá mais certo mesmo, eu vejo mais resultado fazendo isso, é um pouco intuitivo, e eu sempre fui muito na tentativa e erro, sabe? Vendo o que faz, o que não faz. Por isso que eu acho tão importante a gente aprender um pouco sobre essas coisas, Marco. Então, essas palestras que vocês estão dando, que você está organizando aí, é sensacional para o médico, eu acho. Que legal ouvir isso de você, eu fico bastante honrado com isso. Queria saber agora, Paulo, enfim, a conversa está deliciosa, mas a gente tem tempo aqui para terminar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. O que você indicaria para a médica, para o médico que nos assiste, sobretudo na especialidade que você atua, para fazer, para enfrentar essa crise, esses tempos estranhos que a gente vive, Paulo? Primeiro, eu acho tentar não paralisar. Eu fico com pena, Marco, dos recém-formados. Imagina aquele médico que acabou de acabar e nunca quase fez um atendimento presencial fora da faculdade e já chega ali na telemedicina, né? É muito difícil. Mas eu acho que é não paralisar, é tentar ir atrás de tudo que precisa, né? Então, arruma sua casa, arruma seu computador, tenta baixar os aplicativos, procure se inspirar e perguntar para pessoas mais velhas que já estão ali, tenta não paralisar, tenta tocar outros projetos nessa fase que às vezes diminuiu o número de pacientes. Então, eu não gosto muito dessa frase, pense fora da caixa. Eu acho isso um pouco clichê, mas eu acho assim que a gente pode criar a nossa própria caixa, sabe? Reflita, tenta se autoconhecer nessa pandemia para tentar ver que tipo de médico que você gostaria de ser, em que área que você gostaria realmente de atuar e tenta criar aquela oportunidade. Eu vejo hoje, com essas redes sociais, com a internet, com tudo muito conectado, a gente tem essa oportunidade de criar coisas que a gente acredita. Eu acho que antigamente era muito mais difícil, né? A gente dependia de toda uma hierarquia, de processos complexos, e hoje em dia não, a gente tem tudo ali. A gente só tem que saber que é possível, né? Por exemplo, na nossa área, na endocrinologia, eu só estou fazendo telemedicina atualmente. Eu tive que me desapegar das balanças, das medidas, não tem como eu pesar um paciente, medir um paciente. Mas tudo bem, porque eu fui nessa área mais psicológica, comportamental, da conversa, da escuta ativa, que também eu acho que é o que as pessoas estão precisando muito mais agora do que só um peso na balança. E eu acho que se eu pudesse dar uma dica, assim, para as pessoas evitarem aquele efeito manada, sabe? Um tá falando algo, eu vou lá e falo igual. Tentar evitar um pouco essa cópia. E olhar o que faz sentido para você, quais são suas habilidades naturais. Por exemplo, na nossa área, Marco, você deve saber, isso saiu nas notícias, que os obesos e os diabéticos morrem mais pelo Covid, têm complicações mais graves pelo Covid, né? E aí eu comecei a ver um monte de endocrinologistas e ginecologistas, cardiologistas, médicos de várias áreas postando e falando isso nas redes sociais. E a minha sensação é que as pessoas estavam querendo trazer paciente, sabe assim, olha, você tem que se cuidar, porque senão você vai ter problemas mais graves. E eu não acho que isso é efetivo. Uhum. Então, eu acho... A lógica do medo que você estava falando, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas até meio que não querem olhar para aquilo agora. Então, quem sabe trazer um pouco mais de leveza nesse cenário tão complexo que a gente está vivendo, né? Um pouco mais de falar coisas profundas, lógico, mas de uma forma mais leve. E não seguir só o que todo mundo está falando. E não querer se pronunciar de tudo, né? Sai alguma coisa da minha área, eu já vejo um monte de gente se pronunciando. Não deu tempo nem da gente estudar. Eu acho que tem que ter um pouco de calma, sabe? Também. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, na minha área acontece a mesma coisa, né? Sempre tem aquele especialista de ocasião, o professor de plantão, né? Aquele que se julga mais esperto do que o outro, mas isso, na verdade, tem que tomar esse cuidado com isso. É preciso realmente um tempo para depurar as coisas todas, né? E senão você acaba fazendo transparecer esse desespero. E o efeito manada que você alude também, né? E o efeito manada, pois é, o efeito manada que você alude também é bastante interessante, né? São os efeitos que as redes sociais causam, portanto, é importante que a gente saiba, né, que é uma estratégia importante a gente estar nas redes sociais como médico ou médica, mas também as redes sociais têm seus riscos e a gente tem que saber a respeito desses riscos. Então, foram várias as lições de hoje, foram várias as lições que você apresentou, Paula, eu tenho que te agradecer muito, mas a lição que fica
Que é possível fazer. A Paula mostra como é possível fazer. Ela foi proativa, ela foi diligente, ela enxergou na crise uma oportunidade, mas ela agiu antes. Ela focou no fator-chave de sucesso dela, agindo antes, para na crise ela estar preparada. A Paula é aquilo que na Cintalab chamou de antifrágil. Então, Paula, queria te agradecer, queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, mas se não tiver, em nome da Novo Nordisk, dizer que é um prazer ter você aqui. Puxa, eu aprendi bastante com você, deixar as portas abertas para você, para quando você quiser voltar, neste mesmo canal, a gente vai estar sempre à disposição, e dizer que, puxa, eu vou seguir você aí no Instagram e vou ver se eu consigo, você me ensina umas receitas boas aí para obesidade. Obrigado, viu, Paulo? Marco, obrigada, viu? E a última coisa, se eu pudesse também dar mais uma dica, eu acho que agora, nesse momento, alguém que fala, mas por onde eu posso começar? Eu acho que é o desenvolvimento dessas soft skills, dessas habilidades humanas, né? De comunicação, criatividade, autenticidade. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de falar, Marco. Aí, há uns 2, 3 anos atrás, eu fui fazer aula de teatro. Isso me ajudou demais. Então, tentar desenvolver essas habilidades que a gente não desenvolve só na faculdade de medicina, né? Eu acho que isso é muito importante para o momento atual. E, assim, adorei esse bate-papo, foi muito legal. Eu adoro escutar e conhecer outras áreas, né? E não só a área médica. E eu acho que isso me ajuda muito, aumenta muito o meu repertório. Obrigada, viu? Imagina, a gente fica à disposição. Muito obrigado, Paula. Obrigado você também que nos assistiu aqui nessa entrevista com a doutora Paula Pires, endocrinologista, a respeito da gestão de crise em tempos de Covid-19. É um dos 5 episódios que a gente vai apresentar e a gente ainda tem um podcast com a doutora Paula, em que ela vai falar um pouco mais de aspectos práticos sobre como se comunicar nas redes sociais. Obrigado e a gente se fala. Um prazer, tá? Fiquem com Deus.